Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o texto Reflexões sobre o Trauma de Sándor Ferenczi. Pessoal, o texto de Sándor Ferenczi, Reflexões sobre o Trauma, está no volume 4 das obras completas dele, um texto que foi publicado de forma póstuma em 1934, um texto que faz parte dos últimos textos desse autor, psicanalista húngaro, muito importante, colega próximo do Freud. E nesse texto, como nos outros últimos textos do Ferenczi, confusão de língua entre criança e adulto, análise de criança com adulto, a criança mal acolhida e sua pulsão de morte, adaptação da família à criança. Esses quatro, mais esse, que formam, por assim dizer, uma pentalogia, eu acredito que são os textos mais importantes do Ferenczi para a gente entender por que ele é, por assim dizer, uma matriz de pensamento na teoria psicanalítica. Por que é ele que vai reestabelecer a presença do adulto na cena do traumático. Vai diminuir um pouco o peso da fantasia, até então atribuído por Freud como sendo o elemento mais importante para pensar o trauma. E o Ferenczi vai trazer de volta a ideia de que um adulto real, concreto, os pais, os adultos que estão cuidando das crianças, que vão traumatizar de fato as crianças, e não apenas o caráter patogênico das fantasias e dos desejos das próprias crianças. Essas fantasias, esses desejos são oriundos das interações entre as crianças e os adultos. Os adultos endereçam algo de traumático para a criança, que a criança vai ter que metabolizar com os seus recursos, claro, que vem também dos adultos. Então, esse texto em particular, Reflexões sobre o Trauma, ele estabelece uma série de critérios para pensar o caráter patogênico do que é essa experiência com o adulto. Então vamos seguir aqui o passo a passo que o Ferenczi estabelece no artigo. Ele divide o artigo dele na primeira parte da psicologia da comoção psíquica, quando ele vai falar efetivamente do choque, do que é efetivamente a comoção, o choque psíquico, o traumático propriamente dito. A segunda parte, ele vai propor uma revisão da interpretação dos sonhos. Vocês vão ver que não é exatamente uma revisão mas tem algo novo que está aparecendo. Terceira parte, o trauma na técnica do relaxamento, que ele vai propor uma diferença técnica importante para fazer aparecer o traumático na cena transferencial, na cena analítica. Então vamos seguir essas três partes. Provavelmente esse vídeo vai ser dividido por conta da sua extensão, então vamos dividir seguindo mais ou menos essa divisão que o Ferenczi vai trazer. Tá? Vamos para a primeira parte para a gente falar sobre a psicologia da comoção psíquica. Então vamos à primeira parte do texto, Reflexões sobre o Trauma, na qual o Ferenczi vai falar sobre a comoção psíquica, sobre o choque. O que é esse choque? Choque equivale à aniquilação do sentimento de si, da capacidade de resistir, de agir, de pensar, com vistas à defesa do si mesmo, do self. Então, a gente está falando de algo muito grave e muito devastador. O choque não é um momento de pirraça da criança, ou um momento que ela recebe, inclusive, uma reprimenda do adulto, algum tipo de não, ou de regramento sobre a sua vida, ou quando ela cai, por exemplo, machuca um pouquinho. Esses momentos que a criança vai encontrar alguns limites da vida real, do adulto, do corpo, etc. Não é isso. O choque é quando a criança experimenta algo devastador que tem a ver com a aniquilação do sentimento de si. Então o Ferenczi está falando de algo muito radical aqui. A palavra em alemão que aparece já na primeira página é Erschütterung. Erschütterung, a comoção psíquica que deriva desses restos, restos, destroços, que fala então desse desmoronamento, dessa ideia de que algo que se derrama e cai, ficando absolutamente sem forma. A metáfora que ele usa no primeiro parágrafo é a maneira de um saco de farinha. Então é algo que se coloca sem forma, que coloca absolutamente a criança numa situação de aniquilação, de devastação. Então esse é um ponto absolutamente definidor aqui para iniciar o jogo que o Ferenczi está colocando. É um choque que tem a ver
com a perda absoluta das capacidades psíquicas de se defender. No segundo parágrafo do texto, o Ferencz já estabelece também algumas condições interessantes para pensar nas condições de possibilidade do que é o choque. Ele diz: a comoção psíquica sobrevém sempre sem preparação. Teve que ser precedida pelo sentimento de estar seguro de si, no qual, em consequência dos eventos, a pessoa sentiu-se decepcionada. Antes, tinha excesso de confiança em si e no mundo circundante. Depois, muito pouco ou nenhuma. Esse parágrafo é super interessante porque assim, é como se o Ferencz estivesse estabelecendo uma condição de possibilidade para o choque que é a quebra de confiança. Então a criança está ali começando o mundo, né, começando as suas interações com o mundo, confia em si mesmo, confia no outro, as relações estão estabelecidas, mas algo acontece que uma decepção muito grande vem. Ela não pode mais confiar no outro. Então, quebra de confiança aqui parece central na teoria traumática do Ferencz. O outro não é digno mais da confiança. O outro não apenas me decepcionou, ele me surpreendeu naquilo que ele endereça para mim. Aquilo que era expectativa benigna, por assim dizer, a expectativa de que o outro cuidaria de mim, a expectativa de que eu estava seguro com o outro, foi absolutamente interrompida por algo violento que veio do outro e quebrou essas redes de confiança que estabeleciam essa relação entre o sujeito, a criança, e o adulto cuidador. Primeira forma da criança tentar se defender dos efeitos traumáticos do choque é, o Ferencz vai dizer, uma reação aloplástica. O que é essa reação aloplástica? É tentar mudar o ambiente. Alo tem a ver com aquilo que está lá fora. As reações autoplásticas também vão acontecer, a gente vai ver já já. Elas, né, mudam a configuração do sujeito mesmo, né, da configuração interna ao sujeito. Mas antes disso, as configurações aloplásticas são tentadas para que, por exemplo, a criança se afaste do adulto agressor, tente mudar a situação na qual ele está vivendo, essa situação de choque, de violência. A segunda tentativa, também um pouco aloplástica, é produzir já algumas representações de um mundo sem essas violências, sem essas agressões. E o sujeito vai se agarrar a essas representações, diz o Ferencz aqui, usando uma expressão em latim, in spe, na esperança de mudar, na esperança que esses choques não aconteçam mais. Então, tanto essas reações aloplásticas, tentar mudar o ambiente, sair do ambiente, quanto produzir representações, vejam, já é uma tentativa de simbolização, a representação que a criança produz para fazer uma cena diferente da cena da agressão. Essa representação in spe é uma tentativa, então, de se defender daquilo que vai continuar atacando a criança a partir de dentro, essa memória, essas lembranças da situação traumática, da situação de choque que o Ferencz está descrevendo. Consequência fundamental do trauma é a angústia. O prazer vai aumentando tanto que o sujeito, diante da impossibilidade das reações aloplásticas, ou seja, de mudar o ambiente no qual esses traumas acontecem, acaba por tentar soluções autoplásticas, ou seja, que visam o próprio sujeito. E são essas tentativas autoplásticas que vão descortinar uma série de defesas que vão ser descritas por Ferencz de maneira brilhante. São defesas do campo da clivagem, fragmentação, atomização de si mesmo. A gente vai ver uma metáfora muito importante na obra ferenciana da autotomia. A autotomia é aquela característica de alguns animais de romperem um pedacinho do seu corpo para deixar lá com os agressores, o rabinho da lagartixa, por exemplo, que deixa lá com o agressor enquanto ela foge para tentar se proteger. A autotomia psíquica, por assim dizer, é perder um pedaço de si, fragmentar um pedaço de si e deixar lá um pedaço para o agressor agredir, enquanto esse outro pedaço, né, a gente vai ver, isso tem muito a ver com o que o Winnicott vai descrever mais tarde, com o falso self que fica lá para sofrer e um verdadeiro self que fica escondidinho, protegido dos agressores. Então, quando o desprazer vai aumentando demais nessas cenas traumáticas,
as soluções autoplásticas são inevitáveis e essas fragmentações começam a ocorrer. Félix vai descrever isso na página 111 como autodestruição, a qual, enquanto fator que liberta da angústia, será preferida ao sofrimento mudo. O mais fácil de destruir em nós, isso aqui é super importante, é a consciência, é a coesão das formações psíquicas numa entidade. É assim que nasce a desorientação psíquica. Então, observem na clínica, pessoal, crianças desorientadas, com desorientação psíquica, ou adultos com grande desorientação psíquica. Não se organizam bem, né? Não se organizam no espaço, não se organizam a partir dos códigos adultos do trabalho, das relações amorosas, códigos morais, algo que mostra uma desorientação, uma desorganização interna, externa, onde está tudo muito desorganizado. Isso é um sinal importante para a gente investigar esse tipo de efeito do traumático. A desorganização, a desorientação são formas, de maneira geral, para se proteger. A autotomia, né, de partir-se em pedaços, de se desorganizar, de confundir o que vai vir para atacar, por assim dizer, de tal maneira que o sujeito, se desorganizando, se perde, mas também não é mais encontrado por aquele que está agredindo esse sujeito. Ferenczi, né, vai começar a terminar essa sessão, essa primeira sessão, então, falando dos fragmentos aqui que se desorganizam de alguma forma para proteger o sujeito. Ele está sentindo coisas muito agudas, muito terríveis, angústia muito terrível, então uma maneira de se proteger disso é se fragmentando, e essas fragmentações, claro, vão produzir uma desorientação psíquica que muitas vezes vão ter o colorido do medo da loucura. Aparece, inclusive, né, clinicamente, como eu tenho medo de enlouquecer, eu estou enlouquecendo, estou com medo de ficar louco, né, de não saber onde eu estou, de não saber o que eu desejo, não saber o que eu quero, etc. Então tudo isso é sinal clínico do choque, do trauma. E antes de terminar, lendo o último parágrafo dessa sessão, queria pedir para vocês curtirem desde já, se inscreverem no canal, caso não tenham sido ainda inscritos aqui, apoiarem como puderem. Vocês sabem, a gente está num projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Esses vídeos são públicos, abertos, gratuitos, espero de qualidade. É um projeto de extensão que visa levar os muros, né, da universidade para além, né, dos próprios muros efetivos. Então, caso vocês possam ajudar o canal a crescer, compartilhando o vídeo, falando desse tipo de iniciativa, da gente ler textos como esse de forma bem minuciosa, né, e comentada, eu agradeço. Curtam, compartilhem, comentem, ajudem aí o canal a crescer. Vamos agora ler esse último parágrafo, que é das coisas mais brilhantes que o Ferenczi vai introduzir na clínica psicanalítica. O último parágrafo da primeira sessão desse texto, as reflexões sobre o trauma, vale ser lido na íntegra e comentado passo a passo. Vamos a ele. O comportamento dos adultos em relação à criança que sofreu o traumatismo faz parte do modo de ação psíquica do trauma. Vejam, Ferenczi está recuperando de forma vigorosa a teoria da sedução supostamente abandonada pelo Freud. O comportamento dos adultos em relação à criança importa de forma radical. Os adultos, eles dão em geral e no elevado grau prova de incompreensão aparente. Está aqui começando a se desenhar a lógica que para haver o traumático deve haver o desmentido por parte dos adultos. Deve haver a recusa, a Verleugnung, por parte dos adultos para que o traumático ganhe efetivamente seu caráter patogênico. Então, deve haver uma prova de incompreensão. A criança é punida, o que, entre outras coisas, age também sobre a criança pela enorme injustiça que isso representa. Então, a criança, além de sofrer o traumático, além de sofrer o choque violento, ela é punida. É a mãe que vai dizer, é culpa sua, você andou de calcinha, por isso o seu tio te violentou, né? Você não se protegeu, né? Etc, etc. Então, tudo isso que os adultos podem endereçar à criança, punindo a criança por uma violência que elas sofreram. Então, a criança é punida redobrando essa sensação de injustiça. Ferenczi continua. A expressão húngara que serve para as crianças
catonadologue, a sorte do soldado, exige da criança um grau de heroísmo de que ela ainda não é capaz. Gente, esse catonadologue aqui significa engole o choro, você tem que dar conta, você tem que suportar isso, não foi nada, menino não chora, você já precisa suportar isso e aprender a crescer logo. Então tudo isso que exige essa sorte do soldado, né, esse destino de soldado, essa ideia aqui é a base do que a gente mais tarde vai chamar de desmentido ou recusa. A Verleugnung vai tornando patogênico, ultraviolento, aquilo que já era extremamente violento, aniquilador, como o Ferenczi mostrou no início do texto. E ele finaliza o parágrafo: ou então, os adultos reagem com um silêncio de morte, que torna a criança tão ignorante quanto se lhe pede que seja. Aqui, o brilhantismo de Ferenczi é muito impressionante. Né? Alguém que tem anos de clínica, que está ouvindo pacientes muito, muito graves. Vou comentar aqui na segunda parte sobre uma paciente chamada Elisabeth Severna, uma paciente gravíssima, borderline. São pacientes que são muito fragmentados, que sofrem exatamente esse tipo de silenciamento, silêncio de morte. Ou seja, o adulto não reconhece em nada aquilo que a criança está dizendo: eu estou sofrendo. Então, na medida em que a criança busca um testemunho por parte do adulto, o que essa criança recebe? Silêncio, violência, mais desmentido, mais recusa, ou seja, o avesso do reconhecimento das suas sensações, avesso do reconhecimento daquilo que ela está sentindo, pelo que ela está passando, da sensação moral do que ela está vivendo como algo injusto. Ela não recebe esse reconhecimento por parte do adulto. E isso aumenta, se não talvez, dê propriamente o caráter patogênico do trauma. É o fato do adulto não perceber, não querer perceber, recusar mesmo que o que aconteceu com a criança é traumático. Termino essa primeira parte lembrando aqui das pesquisas da professora Cassandra Pereira França, da UFMG, que no seu projeto CAVAS, um projeto que estuda as crianças vítimas de abuso sexual infantil, encontra com frequência esse cenário. O cenário da criança abusada dentro de casa, por um padrasto, né, por um avô, por um tio, e os adultos que estão ali não reconhecem, não permitem que a criança reclame, que a criança exiba a violência que ela está sofrendo. Quando ela faz isso, ela é desmentida, recusada. Imaginem, não é apenas o traumático que é recusado, mas a percepção mesma da criança do que ela está vivendo. É por isso que as crianças que sofrem abuso de toda a ordem, não só os abusos sexuais, ficam sem a consciência de si. Perdem também a consciência de si. Será que eu tô vendo, o que eu estou vivendo é de verdade? É real? O gaslighting, né, famoso gaslighting, produz exatamente esse efeito. Mas será que eu estou louca? Será mesmo que eu estou louca? O sujeito traumatiza a vítima, violenta a vítima, e aí vai dizer: mas é você que está enxergando as coisas, é você que está exagerando. Eu não fiz isso não, você que está exagerando, você que quis também. Daí por diante. Então, esse tipo de recusa, de desmentido, produz o caráter patogênico do trauma, e é isso que o Ferenczi está estabelecendo nesse último parágrafo, que é um dos mais brilhantes dele, que vai ser reencontrado em artigos anteriores, essa lógica de que no tempo do traumático a gente precisa distinguir esses momentos. Primeiro tempo, o tempo do choque, é terrível, já é duro, o abuso em si mesmo, a violência. Segundo tempo, tempo do testemunho, a criança busca o testemunho de alguém, não encontra, ao contrário. Terceiro tempo, o que ela encontra é o desmentido, o que ela encontra é a recusa das suas próprias percepções, da violência que ele sofreu, da injustiça que ele sofreu. A criança é silenciada e isso torna absolutamente patogênico todas essas vivências que já seriam por si só
aniquiladoras, ultraviolentas, mas com esse cenário desenhado nos 3 tempos, o trauma é devastador. Assim termina a primeira parte desse texto, vocês estão vendo, brilhante. Vamos para a segunda parte. Se você não curtiu ainda, curta aí, comente o que vocês acharam. E a gente vai para a segunda parte desse texto, Reflexões sobre o Trauma, de Sandor Ferenczi. Acompanhe.